na listinha de presença aí, ela fica gravada depois da aula. Gravação começando aqui da aula, transmitindo o slide, todos apostos, apertem os cintos e vamos começar a aula. Vamos lá, então, falar um pouquinho de recipientes farmacêuticos para cápsulas, já que a gente falou um pouquinho de cápsula ontem, né? A gente falar um pouquinho dos aspectos farmacotécnicos das matérias-primas recipientes, que muita gente chama de inerte, e vocês vão ver hoje com a biofarmacotécnica que realmente um recipiente não é inerte. Ele tem uma ação, ele ajuda aí na composição do medicamento e ele ajuda muito na biodisponibilidade do medicamento, além de outros aspectos na tecnologia de produção de fármacos, né, na tecnologia farmacêutica. Então, os recipientes, eles são produtos muito importantes, longe da gente classificar eles simplesmente como inerte. A gente fala inerte com relação ao princípio ativo na atuação direta da doença, mas ele nunca é totalmente inerte, né? É um composto químico, ele tem a sua ação, ele tem o seu valor dentro da formulação, tá? Definição de cápsulas, mais uma vez, a gente falou delas ontem, né? São preparações farmacêuticas constituídas por um invólucro de natureza, forma e dimensões variadas, contém substâncias medicinais sólidas, líquidas ou pastosas, né? Então, a nossa aí definição de cápsulas, que a gente já tinha visto essa definição ontem, eu expliquei, mostrei a imagem direitinho para vocês. Algumas considerações gerais sobre a forma farmacêutica cápsula. O meio de administração de substâncias nauseosas e de sabor desagradável, então substâncias que causam náuseas e têm o gosto ruim, você pode administrar por cápsulas. As paredes são digeríveis e liberam rapidamente os medicamentos. Devido à elasticidade das suas paredes, são mais fáceis de serem deglutidas em relação ao comprimido. E as substâncias acondicionadas devem ser estáveis. Sua estrutura não deve sofrer alteração. A substância medicamentosa deve liberar-se rapidamente dos invólucros, os tamanhos devem ser adequados à administração, devem atender ao rigor da dosagem, manter constante as qualidades de cada fármaco, as cápsulas gelatinosas podem ser gastroresistentes e em farmácia de manipulação é possível preparar dosagens que não são encontradas no mercado, bem como substâncias também que não são encontradas no mercado. Tá? É tão louco que na manipulação, muitas vezes, chega pessoas lá com fitoterápico que elas mesmas fabricam em casa, né? Tinha um cara lá que chegava com uma babosa queimada, ele torrava a babosa, depois passava no moinho e virava aquele pó grosso, feio, fedido, parecendo um café torrado, e ele queria aquilo encapsulado. A gente encapsulava para ele, tá? Porque a gente tinha equipamento, a matéria-prima do cliente, mas não rotulava, tá? Porque quando a farmácia ela põe o seu rótulo, ela tem a responsabilidade sobre aquele medicamento que ela faz. Então, era simplesmente um pó de um cliente, um fitoterápico, como se fosse um café, né, que ele utilizava na sua alimentação, achava com alguma suplementação, então a gente jogava dentro da cápsula e fazia esse serviço para o paciente, né, para o cliente receber essas medicações. Né. Eu nem sei se legalmente isso é possível, mas a gente não rotulava por conta de assumir a responsabilidade sobre aquela manipulação. Eu nem sei se é possível, mas substâncias alimentícias, né, muitas vezes as pessoas, quando tem pó e a pessoa tem dificuldade de deglutir, a pessoa pede para colocar em cápsula para administrar em algum parente que tem algum problema, né? Aí você tem, desculpa pessoal, só um minutinho que eu vou dar uma pausa aqui, que é bem importante essa ligação para mim.
Pronto, coisa rápida, voltei. Então, a gente estava falando aí das cápsulas que as pessoas usam em alimentos. A gente tem aí algum parente difícil que tem que tomar algum suplemento ou alguma alimentação específica, como, por exemplo, leite em pó, a pessoa não consegue deglutir direito. Faz na cápsula, a pessoa vai ter pelo menos a absorção daqueles nutrientes. Né? Então, a farmácia de manipulação também faz isso. Faz manipulação de medicamentos veterinários também em cápsula, né? Cápsula pequena, porque a pessoa enrola na carne e dá para o cachorro. Tá? Mas, professor, medicação veterinária, deu uma farmácia de manipulação? Sim, você está fazendo uma medicação para o animal não está dentro da farmácia. Tem gente que acha que por você estar fazendo um produto para animais, você não pode fazer junto produtos para humanos. Mas como é um medicamento, sim, a farmácia de manipulação pode, mediante a prescrição do médico veterinário, manipular cápsulas para o animal. A gente tinha lá, e aí colocava o nome do cliente lá, Totó. Né? Senhor Totó, aí a prescrição para o Totó, né? Fazia a medicação para o cachorro que estava com dor, né? Estava com câncer, estava com alguma doença específica. A farmácia de manipulação pode sim manipular para animais. Tá? Isso é uma verdade, é uma constante que vem crescendo a cada dia, né? Porque os pets estão se tornando aí uma família de muita gente aí na pandemia. Tá? Para as cápsulas, nós temos boas práticas de manipulação, que são um conjunto de ações organizadas que asseguram que os medicamentos tenham qualidade exigidas para o fim que se destinam, e a garantia da qualidade, que abrange tudo que possa, individual ou coletivamente, influenciar a qualidade do produto. Pontos a serem considerados: a sala de enchimento. A gente precisa utilizar salas próprias, de acordo com a RDC 67 de 2007. Tá? Áreas destinadas à manipulação de formas farmacêuticas sólidas e de germicidas devem ser específicas. As dimensões, você tem que dimensionar a possibilidade de espaço para cada manipulação, para cada local de manipulação, as paredes de alvenaria, divisórias de fórmica, uso de ar refrigerado ou desumidificadores, controle de temperatura e umidade, apresentar documentações exigidas e registro desses registros dessas temperaturas e umidades, que a umidade ela influencia diretamente na qualidade do produto manipulado em cápsula, assoalho liso para permitir a esterilização, capelas individuais de vidro ou acrílico, e a limpeza das capelas deve ser realizada antes e após de cada manipulação, principalmente para evitar aí contaminação cruzada. E a aula de hoje, que a gente vai falar dos recipientes. Tá? O ideal seria a gente preencher a cápsula totalmente com o princípio ativo. Né? A gente utilizar somente o princípio ativo, deixar ele lá dentro e pronto. Tá? Mas nem sempre é possível, porque o princípio ativo é muito pequeno. Tá? Então, o requisito para um recipiente é a inércia. Aí, assim, a gente fala de inércia, né? É um inerte, diante do princípio ativo, em relação também ao material de acondicionamento. Aí sim, esse produto pode ser chamado de inerte. Tá? Você considerar totalmente inerte para o corpo da pessoa, aí é outra história. Então, seu uso pode ter as seguintes finalidades: facilitar a cedência do princípio ativo, permitir uma fórmula mais estável e também facilitar a manipulação. Depois que você mistura o recipiente no medicamento, ele entra bem mais facilmente na cápsula. Ele tem uma adesão menos rígida às paredes da cápsula e do encapsulador. Então fica muito mais fácil de trabalhar. E para isso a gente precisa de vários tipos de recipientes. Para as cápsulas a gente tem os seguintes recipientes: a gente tem os diluentes, nós temos os aglutinantes, os lubrificantes, os absorventes, os molhantes e os tampões. Então, a gente vai falar de cada um deles agora. Tá? Diluentes, usados para completar o volume das cápsulas, ou seja, diluir o produto. Devem ser inertes, podem ser solúveis ou insolúveis. Tá? Se eles forem insolúveis, provavelmente eles irão passar direto pelo trato gastrointestinal, não vão se dissolver e vão ser liberados nas fezes. Se eles forem mais solúveis, eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal e podem aí entrar na corrente sanguínea. Então, eles têm que ser inertes também na corrente sanguínea e no corpo do paciente. Aglutinantes, né, são aqueles recipientes que permitem que o comprimido esteja unido e conforme.
tá? A gente fala de comprimido, mas a gente pode utilizar também aglutinantes para as cápsulas, tá? Então, são tipos de recipientes que mais são utilizados na forma farmacêutica comprimidos, mas também podem estar ali, porque eles são amidos, açúcares e celuloses. Lubrificantes. Evita que os ingredientes se agrupem em grãos ou que fiquem colados em alguma das máquinas quando são fabricados. Os mais usados são o talco ou sílica e os óleos esteroides. Né? A talco e sílica são bastante utilizados na manipulação também, para não grudar ali nas paredes, nem do saco de homogeneização, nem na encapsuladora. Os absorventes são substâncias aí com finalidade de absorver a água dos extratos ou de fixar certos compostos voláteis com as essências. Servem para incorporar substâncias higroscópicas, evitando que a umidade provoque alteração dessas substâncias. Os molhantes são usados para combater a repulsão da água por parte de substâncias hidrofóbicas. A maioria desses compostos tem propriedades tensoativas. E os tampões, para se manter estável o pH da fórmula, recorre-se ao uso de tampões, como fosfatos alcalinos, carbonato de cálcio, o citrato de sódio, o glicinato de alumínio, o trissilicato de magnésio, a glicocola e outros. Tá? Então, são utilizados para o pH ficar mais estável mesmo em substâncias sólidas. Tá? Aqui alguns exemplos de recipientes. A lactose seria o recipiente padrão da homeopatia, tá? É bem utilizado na homeopatia, mas também é utilizado na alopatia. Tá? Ele é obtido do leite, é um bom recipiente, né, considerado um pó branco ou quase branco, cristais inodoros de sabor adocicado, absorve odores, né, ela facilmente pega o cheiro de outro medicamento, então é bom você deixar a lactose bem isolada em um recipiente bem fechado, e ela é solúvel, tá? Ela parece muito com o leite em pó, ela é bem, bem bonita e tem um odor bem característico de leite, né? Dá vontade até de você comer esse recipiente, tanto que ele é gostoso, assim, o cheiro, o sabor dele é gostoso. Então apresenta incompatibilidades. Ele tem uma ação redutora aos seguintes fármacos: anfepramona, femproporex, aminofilina, fluoxetina, sertralina, imipramina, amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, hidroxitriptofano e outros. Em comum com essas substâncias, a gente tem que todas são medicações controladas e bastante utilizadas na farmácia de manipulação. A fepramona e femproporex são dois produtos aí para reduzir a ansiedade e a vontade de comer, né? São anfetamínicos, tá? Então eles desligam o centro nervoso da fome e ligam aí você no 220. Eles vão te dar aquela sensação de euforia máxima. Fepramona e femproporex são esses produtos que desligam a fome e ligam a euforia, tá? Aminofilina, fluoxetina, sertralina, imipramina e amitriptilina, clomipramina e nortriptilina e hidroxitriptofano são aí para o sistema nervoso central calmantes, né? São aquelas medicações utilizadas para a psiquiatria, né? Para você conseguir aí ter mais estabilidade emocional no seu cérebro, né? Nas suas cognições. Aí todas elas têm ação redutora com a lactose, então não pode fazer a lactose recipiente desses produtos, tá? Deficiência de lactase causa intolerância, então a lactose também pode ser um problema para as pessoas que têm intolerância à lactose. Imagina tomar um fármaco e dar os problemas, né? Não é legal, tá? A segunda recipiente é o talco, que é chamado também de silicato de magnésio hidratado com impurezas de silicato de alumínio, tá? O talco, ele é uma pedra, né, um material inorgânico, pedra, então a gente tem a pedra talco. O talco na natureza não tem aquele cheiro de talco Johnson, aquilo ali é uma fragrância que eles colocam na pedra talco, né, a pedra pulverizada. Você pega a pedra e ela é uma pedra que se pulveriza muito facilmente, né, então você mistura ali desse silicato a fragrância para ficar aquele talco cheiroso igual talco de bebê, tá? É um pó cristalino branco ou branco acinzentado, muito fino,
untuoso, aderente e macio ao toque. Por talco tem um risco de contaminação microbiológica, tá? Ele é um produto aí quase que natural, é uma pedra natural. É usado como lubrificante e diluente devido ao seu poder secante na proporção de 5 a 30%. Tem incompatibilidades com o quaternário de amônio, por exemplo. O talco não é compatível com o quaternário de amônio. O amido, né, o amido pode ser principalmente o amido de milho, é um pó fino, branco e sem sabor. No amido tem-se o risco de umidade, então você tem que guardar ele no lugar seco. É usado como diluente e desintegrante. Sua goma é usada como aglutinante e não há descrições de incompatibilidades na literatura com o amido. Então ele é um recipiente universal. A maioria das fórmulas, das formulações com recipiente utiliza-se amido. Tem-se o manitol. O manitol é um pó cristalino, solúvel, branco e inodoro. Tem o sabor doce, né? Então ele é usado na consideração de 10 a 90%. É indicado para encapsular drogas sensíveis à umidade. Ele é incompatível com ferro, com alumínio e cobre. Não usar em formulações que possam ter sais desses metais de ferro, alumínio e cobre. A celulose microcristalina, né, usada aí como diluente de 20 a 90%, pode ser usada também como antiaderente de 5 a 20% da formulação, ou usada como absorvente de 20 a 90% da formulação, né, na celulose microcristalina. Ela é higroscópica, ou seja, ela absorve água, então tem que ter cuidados com agentes oxidantes fortes. Caulim, pó branco acinzentado untuoso. Quimicamente, o caulim é o silicato de alumínio hidratado, é utilizado como diluente. Existe o risco de contaminação microbiana quando se utiliza caulim e o risco de adsorção de algumas drogas, como amoxicilina, cimetidina, lincomicina, fenitoína, tetraciclina e varfarina, entre outros. Né? A maioria aqui dessa lista a gente tem antibióticos, né? Antibióticos. Né, tirando a fenitoína e a varfarina. O aerosil, na indústria, eu sei que a indústria utiliza muito aerosil, né, eu vejo muitos alunos relatando o uso de aerosil, e o aerosil é um dos princípios ativos mais leves, de matérias-primas, desculpa, não princípio ativo, mas matérias-primas mais leves que a gente tem. Ela parece um algodão, tanto que ela é leve, ela flutua. Né? Você pegar 1 quilo de aerosil, você precisa pesar muito mesmo aerosil. O aerosil nada mais é do que o dióxido de silício coloidal, tem o tamanho aí submicroscópico, ele é branco, inodoro e sem sabor. Ele é bastante higroscópico, então o aerosil ele absorve muita umidade e deixa a medicação bem sequinha. É utilizado como dessecante e antiaderente na concentração de 0,1 a 1% de aerosil. Bem pouquinho mesmo que usa. O Temos esse professor, caráter de... Oi? é, o pessoal fala que esse aerosil, ele é cancerígeno, né? Que ele Cancerígeno? estava, diz que estava até sendo proibido de colocar no medicamento, porque às vezes quando um produto da gente não dava certo, não dava dureza, chamava farmacoteca e eles entravam com esse produto, e hoje não é mais utilizado mais, agora eu não sei, né? Sério? Uhum. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa. Eu acho que eu nunca vi esse dado sobre aerosil, não, que ele é apenas dióxido de silício, né? Pois é. Não sei se ele tem algum problema para os pulmões, porque ele pode entrar aí no trato respiratório, né, e causar algum problema, mas eu acho que, deixa eu ver aqui se ele tem alguma identificação de perigo de câncer. Ele parece uma pluminha mesmo. Eu lembro quando a gente ia passar ele na Tamis, a gente tinha Uhum. que passar com a mão devagarzinho, assim, ó, porque ele flutua muito, muito fácil. Eu tenho uma ficha de segurança dele aqui, diz que não deve ser classificado como mutagênico para células germinativas, cancerígeno ou tóxico reprodutivo. Né? Não tem, para reprodução não tem problema. Deixa eu ver aqui. Professor, a Cananda tá pedindo para você aceitar ela. Quem? A Cananda. Ananda. Aceitei. Bom, eu nunca ouvi falar, então não tenho, assim, né, uma
uma coisa certa sobre essa questão do aerosol ser cancerígeno. Né? Ele é um recipiente bastante seguro, né? Talvez tenha mudado alguma classificação que eu ainda não saiba. Talvez também eles falavam para passar medo nos operadores, né, professor? Para Tem isso, manter né? parametrizado dentro do equipamento, não sei. Às vezes, depois se a gente vira farmacêutico, às vezes a gente inventa umas mentirinhas para melhorar o fluxo das coisas, né? Né? A pessoa É, não tem ideia de pegar aquilo, levar para casa, né? Ou alguma uhum, coisa do tipo. pode ser. Tá certo. Bom, continuando aqui na nossa lista de recipientes, a gente tem o estearato de magnésio, né, também bastante utilizado, material de natureza graxa, usado como lubrificante de comprimido. Ele é hidrofóbico e interfere na dissolução de drogas, em especial aquelas que são pouco solúveis, ele melhora a dissolução dessas drogas. E isso pode afetar a biodisponibilidade do produto. A carboximetilcelulose, que é um material granuloso, higroscópico, branco, ou levemente amarelado e inodoro. Quando você coloca a carboximetilcelulose ou CMC na água, você forma um gel que pode prejudicar a absorção de alguns fármacos. Quando a gente fala em prejudicar a absorção, você pode trabalhar isso também para diminuir a absorção do fármaco ou retardar a absorção do fármaco. Então, você não quer que o fármaco seja absorvido todo de forma imediata, então você utiliza esse tipo de recipiente para dar essa retardada na absorção. O lauril sulfato de sódio é um sal cristalino, branco, creme ou amarelo pálido de sabor amargo. É um agente tensoativo de alto EHL, equilíbrio hidrófilo-lipófilo. É um detergente em pó. Ele é molhante, usado nas concentrações de 1 a 2% e favorece a absorção dos medicamentos pouco solúveis. É incompatível com alcaloides e com fármacos catiônicos. Tá? E a mistura de pós. Qual é a finalidade da gente misturar os pós? Tornar ele mais homogêneo possível. Uma associação de vários produtos sólidos, pastosos, líquidos ou gasosos. Cada fração ou dose coletada ao acaso deve conter todos os componentes nas mesmas proporções que a totalidade da preparação. Tá? Ele serve, então, para completar o volume da cápsula e atender a uma prescrição com diferentes princípios ativos. Tá? Alguns fatores que interferem na mistura, né, que a gente, para pegar o recipiente junto com o principal, a gente tem que fazer uma mistura. Tá? A tenuidade dos componentes, que é a pulverização de cada componente separadamente, a densidade, pulverizar mais finamente a droga de densidade mais elevada para diminuir a densidade aparente, e proporções dos diferentes componentes, o uso do método de diluição geométrica. Você vai separando por partes e diluindo por partes essas drogas. Né? A gente vai ter uma aulinha que eu vou falar para vocês sobre diluição geométrica, como fazer a diluição geométrica e como ela deve se comportar. Tá bom? Antes de entrar na biofarmacotécnica, vou mostrar para vocês aqui algumas formulações de recipientes. Ok. Aqui a gente tem, né, acho que vocês estão vendo de novo, aquela mesma listinha que eu mostrei a aula passada para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada nela aqui. Não, não aumenta. Aqui, zoom. A gente tem, então, recipientes, né? Alguns recipientes que a gente falou lá na nossa aulinha, né? Então, a gente tem um recipiente aí, e na frente a descrição, né, do que ele é utilizado e tal. Né? Recipiente I, de 0 a 50 miligramas, né? Hashtag 1. A gente tem esses códigos no computador, que o computador calcula qual é o recipiente que você vai utilizar. Então, esse é o recipiente 30. Estearato de magnésio, 0,5%, aerosil 1%, lactose 73,875%
e celulose microionizada, 24,625. Então, a gente faz misturas de excipientes e cria excipientes cada vez melhores para a melhor distribuição nas cápsulas, né, para a melhor absorção, para a melhor biodisponibilidade dos produtos. E aí são tantos recipientes, né, eu tinha até me esquecido da quantidade. Deixa eu pegar aqui para vocês. Recipiente, a gente tem o 30, né, que é esse primeiro, o 31, que é só aerosil, amido e celulose, 32, stearato, aerosil, manitol e celulose, todos aqueles recipientes que eu falei para vocês. Né, tem aqui o 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, não, tem o 40. O 40 ele já tem lauril, tá vendo? Glicolato, aerosil, lactose e celulose. Tá? Aqui no 41 a gente tem outro medicamento aqui, ó, a cross-carmelose sódica. Tá? Então a gente tem vários tipos de recipientes que eu não falei também na aula. Tá? Glicolato de amido sódico, certo? Recipiente 42, 43, e aí os recipientes vão ficando cada vez mais complexos de acordo com a complexidade dos produtos. Tá? E a gente vai tendo vários. Aqui a gente tem um recipiente com caulin e aerosil. Tá? Recipiente 51 aqui já fica aqui mais fácil de entender, que é uma matéria-prima com alta higroscopicidade, então aerosil caulin. Outro recipiente para alta higroscopicidade, carbonato de magnésio e aerosil. Recipiente 52 também, alta higroscopicidade. Aqui produtos de média higroscopicidade, aerosil com talco. Né, e aí a gente tem os recipientes de média higroscopicidade. Muitas vezes a gente cria várias formulações assim, porque pode ser que você não tenha tal matéria-prima para criar o recipiente, então você parte para outro recipiente. Então você tem que ir criando vários recipientes da manipulação, né, por às vezes você não ter no mercado a matéria-prima, ou ocorrer alguma falta de matéria-prima, você tem um recipiente reserva, tá? Mas geralmente você utiliza alguns padrões e isso vai seguindo. A gente tem outras opções na manipulação. Aqui todos os recipientes de matérias-primas com baixa higroscopicidade. A gente tinha de média e de baixa higroscopicidade. Tá? Aqui a gente tem já... Oi? O senhor está mentindo, porque a Sasha está falando, não. Ah, ela fala não. Tá aqui passando o rabo na minha cara. Aqui a gente tem outros recipientes específicos, por exemplo, recipiente para anfepramona, próprio para anfepramona, aqui, usar recipiente 51, recipiente para anlodipino, para bromoprida, para captopril, né, então você aqui, ó, e aqui já tem escrito não fazer mais, provavelmente não deu certo, tá vendo? Você vai colocando no computador parâmetros, recipiente para estrógenos conjugados, né, que é para uma reposição hormonal feminina, para finasterida, ginkgo biloba, isoflavona, para orlistat, também não fazer mais, recipiente para liberação lenta, para vocês verem aí, estearato, magnésio, lactose e celulose. E o recipiente padrão, né, o padrão é aquele que sempre tem, né, se você não tem outra coisa para colocar na cápsula, você não tem um estudo, você tem um recipiente padrão na farmácia, e esse daqui é o que é mais feito, né, o padrão. Recipiente para as plantas, para fitoterápicos, para simvastatina, também não fazer mais, recipiente para tríbulos e outros produtos, e aqui embaixo já tem formulações de filtro solar. Então são vários recipientes, a gente tem várias formulações e várias maneiras aí de trabalhar com esses produtos dentro da farmácia de manipulação. Não é tipo assim, vou misturar ali com amido, né? Eu vou misturar com farinha. Não, a gente tem estudos, né, que ajudam aí algumas manipulações, alguns medicamentos manipulados têm a biodisponibilidade, inclusive melhor do que das medicações industrializadas, porque a medicação não está comprimida, ela está na cápsula e libera mais rápido, dependendo aí daquilo que o paciente precisa, né, daquilo que o médico prescreve. Então vamos lá para a biodisponibilidade. Biofarmacotécnica. Eu acho legal esse nome, que dentro das palavras difíceis que a gente aprende, né, a gente aprende isso daí, biofarmacotécnica. Então é você pensar na farmacotécnica, que é a matéria que a gente estuda,
e como ela age no organismo, e como você pode alterar parâmetros da farmacotécnica para melhorar ali a biodisponibilidade da droga no corpo da pessoa. Né? Isso é uma área de estudo muito grande. Né? E eu acho que não adianta você fazer uma pós-graduação, lógico que você vai aprender teórico muito bem, mas a biofarmacotécnica você aprende mesmo nos laboratórios de farmácia de manipulação e na indústria. Né? Você tem ali um campo de aprendizado muito grande, que você está pondo a mão na massa, você está vendo os parâmetros, você vê onde você pode aumentar, onde você pode diminuir matéria-prima e como isso afeta a resposta do medicamento. O que a gente vai ver aqui uma linha perto do que as pessoas já fazem dentro de cada farmácia, dentro de cada indústria. E isso acaba virando os segredos, né, os segredos profissionais, né, os segredos industriais, os segredos da empresa, né, e isso são parâmetros que são estudados dentro das empresas e poucas vezes são liberados aí para a população geral. Tá? Biofarmacotécnica. Então, ela estuda os processos que ocorrem no organismo a partir da administração da forma farmacêutica. Considera, então, as fases de liberação e dissolução do fármaco que precedem sua absorção. Então, ela vai trabalhar ali na liberação e dissolução, antes do organismo absorver. Então, pode também ser definida como o estudo entre a intensidade e o efeito biológico dos ativos e os vários fatores relacionados ao próprio fármaco. A formulação do medicamento, incluindo o processo produtivo e a via de administração. Então, ela envolve aí várias etapas da fabricação e da administração do fármaco no corpo humano. Biofarmacotécnica estuda os processos que ocorrem no organismo desde o momento da administração, é focado no aspecto de liberação e dissolução da forma farmacêutica e permite compreender a relação dos componentes da formulação com a absorção e o efeito terapêutico. Esses estudos melhoram as formas farmacêuticas de acordo com a necessidade de administração e absorção dos fármacos. Tá? Aqui a gente tem um esqueminha que mostra um geralzão, né, é como se fosse um resumo de fisiologia, né, que mostra aí como que ocorre da administração, absorção, distribuição e eliminação. Eu já me peguei 1 milhão de vezes dando essa aula e falando para mim mesmo, cara, para e traduz esse quadro, porque isso é importante para os alunos. Né? Senta, traduz esse quadro, e eu termino a aula, eu esqueço, no outro semestre eu começo a dar essa aula de novo, eu lembro. Né? Então, a gente tem aqui o lado de administração de fármacos, né? Então a gente tem as várias vias de administração, por exemplo, aqui a via oral ou retal, né? A gente tem a via percutânea, a via intravenosa, a via intramuscular, a via intratecal e a via de inalação. Então, a gente tem nessas vias, né, na via oral e retal, a gente tem aqui o intestino, né, o gut. Né, e aí a gente tem o sistema porta, né, que tem aquele mecanismo de primeira passagem, passa para o fígado, metaboliza, passa para os rins, né, kidney, e sai na urina. Esse sistema porta do fígado volta para a bile, volta para o intestino, né, vai para o sistema porta de novo. E aqui no fígado, a gente tem uma troca, né, que vai e volta para o plasma sanguíneo. No intestino também, e nos rins também. Então a gente tem essa administração, absorção e distribuição oral ou retal. Tá? Primeiro órgão que se passa no intestino e tem essa, né, primeira passagem aqui. E se não entrar nem no sistema do fígado de primeira passagem, nem ir para o plasma, descartado nas fezes.
O sistema percutâneo é na pele, na skin, né? E aí você tem a troca direto com plasma, não passa pelo sistema portal, né? E aí você tem aqui na pele, no plasma. No plasma, você pode passar para outros locais, como, por exemplo, você ter uma interação com a placenta e o feto, se a mulher estiver grávida, tá? Você pode ter uma interação com os seios ou com as glândulas mamárias, tá? E você pode ter aqui a eliminação no leite, né, da criança, tá? Para administração intramuscular no músculo, você tem aqui também a troca com plasma, e você pode ter todas essas passagens, né? Geralmente, você passa pelo plasma e elimina pela urina, no rim, né? Aqui na intratecal, você tem aqui o CSF, sistema... Deixa eu só ver aqui qual que é essa sigla direitinho, para eu não falar errado para vocês. Fluido cérebro espinhal, né? Espinal, né? Isso. Fluido cérebro espinhal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, líquido cérebro espinhal, CFS. Então é isso que significa, né? Você tem aqui nos componentes intratecal, você passa isso, você pode ter uma distribuição aqui de troca no cérebro e no plasma, né? Então você tem essa via de administração também, e por inalação, você tem aí pulmão, né? Pulmão, você faz aí a troca direto com plasma também, e você pode ter uma eliminação por expiração pelo ar. Então, esses mecanismos aqui resumem muito do que acontece com as medicações, né? Quando você tem que pensar na medicação e na biofarmacotécnica, você tem que pensar nisso daqui, né? Eu prometo que eu vou traduzir, não sei se é pelo semestre de vocês, né, se eu vou ter tempo de traduzir para vocês, né, e se tiver alguém aí que quiser fazer essa tradução para mim também, eu aceito de coração. Vamos lá. Bom, então a gente pensa na dissolução e na absorção de fármacos, né? Para que ele seja absorvido, ele precisa ser antes dissolvido, né? E a dissolução tem que ocorrer no local de absorção. A dissolução depende do pH do meio, podendo ser dissolvido no estômago ou no intestino, né? Então você tem fármacos que passam pelo estômago e é dissolvido no intestino. A dissolução depende de inúmeros fatores, como a forma farmacêutica, depende do solvente, das características físico-químicas e outros. Produtos mal formulados podem não ser completamente absorvidos, né? Então isso pode ser um problema aí na dissolução, tá? Aqui a gente tem um quadro que mostra bem isso, né? Aqui a gente tem a cápsula ou o comprimido, que é o fármaco na forma farmacêutica. Depois disso ocorre desintegração ou dispersão sólida do princípio ativo e forma aí na forma de granulados, tá? Esses granulados vão fazer ocorrer uma dispersão molecular, e aí você vai formar uma solução dentro do seu sistema do trato gastrointestinal, e depois, né, pode sofrer interferência de fatores físicos e químicos, facilitando ou dificultando sua absorção. E aqui a gente tem o fármaco pronto para ser absorvido. Então é um sistema que vai quebrando o fármaco e vai eliminando, vai dissolvendo ele até ele estar disperso no líquido e pronto para ser absorvido. Por isso que nesse caso, as soluções são muito rapidamente absorvidas, que elas já chegam no seu estômago nessa etapa aqui. As soluções são absorvidas bem mais rápido, elas não precisam se desintegrar antes para serem absorvidas. Elas já estão dispersas. Aqui é bem parecido com aquele outro, mas só que mais desenhado, né? Aqui a forma farmacêutica desintegra em grânulos ou desagrega em partículas finas e depois forma a solução, tá?
droga na forma farmacêutica, ocorre a dissolução, degradação e difusão, drogas em solução disponíveis para absorção, e aí vai depender da motilidade do sistema gastrointestinal, da secreção de bile e de enzimas, do transporte passivo e ativo, da absorção em regiões específicas do trato gastrointestinal, da eliminação intestinal, do fluxo sanguíneo esplênico e do efeito primeira passagem. Né? E aí depois a droga vai para a circulação sistêmica. Tá? Você pode também administrar outras drogas e alimentos, aí você tem esses efeitos físico-químicos e fisiológicos. Tá? Esses dias estava um meme bem bobo na internet que falava, né, por que a dipirona sabe que eu tô com dor na cabeça, ou por que a dipirona sabe que eu tô com dor no braço e elimina a dor. Né? Vocês sabem a resposta disso, depois de ver esse mecanismo aqui? Por que a dipirona age na dor em locais específicos? Eu acredito que ela vai para o corpo todo. Isso mesmo, né? A dor, ela é como se fosse uma rede elétrica de uma casa. Né? Então, você tem dor e você tem a rede elétrica da casa, você tem uma lâmpada estragada. Né? Então, se você quer mexer naquela lâmpada estragada, você vai e desliga o disjuntor para tirar ali a lâmpada e colocar uma nova. Então, a dipirona faz isso, ela desliga o disjuntor da dor lá no sistema nervoso central. Então, ela não age na dor no braço ou na dor de cabeça, ela age no sistema nervoso central e desliga o mecanismo da dor. Tá? Então, se você estiver sentindo, por exemplo, duas dores diferentes, vai desligar todo o mecanismo ou todo o sistema da dor. E esse desligamento, ele é transitório, ele tem um tempo. Então, é um medicamento que, se for alguma coisa que esteja fazendo mal para o organismo, ele vai ser simplesmente paliativo para o momento. Tá? Se for algo temporário, ou seja, que você sabe que essa dor é algo que vai se resolver, o organismo vai resolver isso sozinho, ela pode ser um auxiliar aí para passar um momento difícil. Tá? A biofarmacotécnica fala também da posologia, que reflete a quantidade total de um medicamento estimado de acordo com a idade, o peso do paciente, que se deve administrar de uma vez ou em doses parciais, sempre levando em conta a dose, a via de administração e o tempo de meia-vida. A dose é a quantidade de fármaco suficiente, ou seja, a quantidade mínima para produzir um efeito terapêutico ideal. A dose usual segura e eficaz é definida por estudos clínicos e depende de fatores fisiológicos, patológicos e genéticos. Tá? Aqui a gente tem a dose usual, a gente tem grupos de indivíduos que respondem diferentes às mesmas doses. Tá? Então, o que a gente tem? Quando a indústria padroniza uma dose, ela pensa nessa curva aqui, no número de indivíduos. A gente tem o efeito, a partir dessa linha nós temos pessoas ou indivíduos que serão resistentes à droga, e a gente tem indivíduos que serão muito sensíveis a drogas. Ou seja, nós temos dois extremos de pessoas que tomam medicação e que simplesmente não sentem nada, que não tem efeito nenhum. Inclusive é relatado na grande maioria das bulas de medicamento. Essa medicação pode não apresentar efeito no corpo do paciente. Então é um dos efeitos esperados do medicamento é que ele não faça efeito, tá? Dependendo da biologia de cada pessoa. Tá? E existem pessoas que são extremamente sensíveis aos componentes da fórmula, podendo passar mal por causa do medicamento. Então, está outro extremo aqui do grupo, né? Grande sensibilidade. Mas a maioria dos indivíduos tem uma reação média com aquela droga, e aí a gente tem essa janela terapêutica aqui, né? Onde a melhor concentração seria essa, né, no meio, porque aí você tem aí a chance de dar uma resposta boa para a maioria das pessoas na população. Aí sim, depois desse tipo de estudo, você consegue padronizar uma dose de medicamento e fazer ele em escala industrial. Tá? Lógico, toda indústria vai ter problemas de pessoas resistentes ou sensíveis. Tá? Inclusive, essa resistência e sensibilidade pode se
pode se extrapolar para os anticoncepcionais. Tá? Isso pode gerar um problemão para a família, porém, a indústria já deixa claro na bula de todo medicamento anticoncepcional que o efeito dele não é 100% garantido, é 99,99%, porque se a pessoa engravidar utilizando um anticoncepcional, ela não consegue entrar judicialmente contra a indústria que fabricou esse medicamento, porque isso faz parte da biologia do corpo dela e está demonstrado em estudos que algumas pessoas podem não ter efeito, resposta ao medicamento. Então, a biodisponibilidade corresponde à quantidade de um fármaco que chega à circulação sanguínea em determinado tempo após sua administração. A liberação e dissolução dos fármacos constituem fatores limitantes na absorção, quer seja do ponto de vista da quantidade absorvida, quer seja na velocidade que ela se efetua. Tá? Então, o fármaco ele precisa aí ser liberado e dissoluto no trato gastrointestinal para que ele tenha, né, sua ação feita. Então, uma das medidas de absorção de um fármaco é a determinação da sua concentração. Toda vez que vocês virem esses dois colchetes, tá? Eu fiz aí uns 3 anos de faculdade de Química e ninguém me falava isso, que esses dois colchetes aqui era concentração. Fiquei de bobo, né, sem saber isso, e eu era burro também para estudar, não corria atrás das coisas, né, e ficava lá pensando o que eram esses dois colchetes aqui. Quando o professor escreve isso daqui no quadro, ou em qualquer lugar, tem professor que não coloca texto assim igual eu não, coloca lá tudo em código, né, você vai olhar o slide do professor, tá aquele tanto de código, você nem lembra o que ele falou daqueles códigos do slide, tá? Mas isso daqui é concentração, tá bom? 2 colchetes assim fechados. E a gente está falando de concentração sérica, ou seja, a concentração no soro do paciente, a concentração no sangue do paciente, em vários intervalos de tempo após a sua administração. Então você vai administrar o medicamento e vai medir a concentração desse produto no sangue depois de 15 minutos, depois de meia hora, depois de 45 minutos, depois de 1 hora, e vai fazendo uma curva da concentração desse produto no sangue do paciente. Tá? E aí é possível determinar qual é a concentração mínima. Aí, ó, já estou usando o código. Tá? Se eu fosse o professor daqueles chatão, já colocava esse código aí, você nem explicava o que era. Então é possível determinar qual é a concentração mínima que produz efeitos desejados. Essa concentração é denominada CME, que é chamada de concentração mínima efetiva. Tá vendo? Aqui a gente fez a administração de um medicamento, tá? E aí, tempo zero, depois de alguns minutos, tá? Depois de 1 hora, aqui tem meia hora, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você vai fazendo essa curva. Tá? Então você tem aqui em 4 horas o pico de concentração do fármaco no sangue. Então, você deduz que este seria a ação do fármaco. Né? E aqui a gente tem também a concentração mínima efetiva. A partir aqui de 2 horas, o fármaco começa a fazer efeito. A concentração mínima efetiva. Tá? E não chega no CTM, se eu não me engano, minha cabeça não estiver me enganando, que eu ainda não vi os slides da frente, é a concentração tóxica máxima. Né? Ou seja, se você chega a esse ponto e ultrapassa, você tem uma toxicidade do medicamento à pessoa e não é interessante. É bom que ele fique dentro dessa janela terapêutica. Então, o medicamento aqui, lendo esse gráfico, ele vai agir de 2 horas depois de administrado até as 10 horas depois de administrado. Então, por isso que você tem estudos, né, que você indica para o paciente, tá, quando ele deve começar a tomar a segunda dose. Tá? Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Né? Olhando essa curva que nós temos aqui, tá? O paciente tomou a primeira dose meio-dia. Tá? Qual é o horário que ele deve tomar a segunda dose para que ele não tenha queda de concentração mínima efetiva? Então, o médico não quer que o efeito do medicamento pare. Então, ele tem que ele tomou o medicamento meio-dia. Qual que é o segundo horário que ele tem que tomar uma segunda dose para que ele continue tendo uma concentração mínima efetiva?
Vocês conseguem me falar? Olhando para esse gráfico. Pessoal, vocês estão aí? Minha internet caiu? Não, Caiu professor, não, me é porque nós perdi. estamos analisando. O X são as Seria horas? 8 horas? Isso, X é as horas. Y é concentração. Né? Então, ali no 0, seria ele tomou meio-dia a medicação. Que hora que ele tem que tomar outra dose para que a concentração não caia? Para que você tenha medicação no corpo constantemente. Entre 8 e 10 horas? Isso mesmo, às 8 horas. Né? Então, é o seguinte, como é que funciona isso? Quando você tem 0 aqui, você acabou de administrar o fármaco, aquele fármaco que foi administrado, tá, ele vai começar a fazer efeito a partir de 2 horas. E ele vai terminar o efeito às 10 horas. Então, se 0 aqui for meio-dia, 2 horas da tarde o fármaco começa a fazer efeito. 4 horas da tarde é o pico. 10 horas da noite, ele começa a acabar o efeito. Então, para começar a ter efeito de novo aqui, você tem que ter tomado 2 horas antes a segunda dose. Então, você toma aqui às 8 da noite uma segunda dose, e aí você tem um novo pico aqui, ó, uma nova concentração aqui às 10, tá? Só que esse tipo de análise, a gente está fazendo uma análise assim, pensando que aquela primeira dose vai acabando e a segunda dose vai aumentando. Só que quando você toma uma segunda dose, ela vai aumentando e vai somar essa concentração com essa concentração aqui, certo? Então, aqui, o organismo está sem nenhuma concentração de fármaco. Aqui não, quando você toma às 8, você vai ter uma soma dessas duas concentrações. Então, o interessante é o seguinte, você tomar a medicação e que a soma dessas duas concentrações não ultrapasse a concentração tóxica máxima. Tá? E você tem, por exemplo, uma medicação que você pode tomar de 8 em 8 horas, que a soma da medicação que já está no corpo e da que acabou de ser ingerida não ultrapasse a concentração tóxica máxima. Entenderam esse gráfico? Ok, você vai tomar um segundo comprimido aqui, ó. Ele vai começar a subir e vai começar a fazer efeito a partir de 2 horas. Só que enquanto ele está subindo, você já tem droga no corpo. Então você soma as duas concentrações. Né? Então vai jogar essa curva um pouco para cima aqui, só que ela não pode passar essa linha aqui da concentração tóxica máxima. Entenderam? Não? Sim. Bom mesmo. Né? Porque isso daqui explica, por exemplo, a posologia. Por que eu tomo medicações, por exemplo, de 8 em 8 horas? Por que eu tomo medicações de 6 em 6 horas? Ou medicações de 12 em 12 horas? É para que essas curvas aqui, ó, estejam sempre dentro dessa faixa aqui de concentração mínima efetiva. E o medicamento esteja fazendo efeito no corpo constantemente. Ok? É isso que essas curvas explicam. Isso é biodisponibilidade. Aqui a gente tem uma outra, né? A concentração sérica média em microgramas por ml e o tempo depois da administração do fármaco em horas, tá? Então a gente tem aqui no tempo 0 administrado o fármaco, a partir de meia hora ele subiu mais um pouquinho a partir de 1 hora, né, 2 microgramas por ml de soro, depois subiu para 4 microgramas, tá? Aqui é o tempo no qual ocorre o pico da concentração do fármaco. Né? Então, a gente tem aqui 4 microgramas por ml. Né? Então, é o pico da concentração do fármaco. A partir... Aqui está o resultado da sua busca. Não busquei nada, Google. Então, a partir do momento que você acerta esse pico, você começa a descer. Então, aqui é o pico que ocorre. Tá? E aqui é a área de curva de concentração sérica do tempo de 0 a 12 horas. E aí você vai fazendo os cálculos dessa concentração sérica até ela zerar novamente. 12 horas totalmente para terminar a concentração do fármaco. Isso daqui é biodisponibilidade, isso é concentração do fármaco no seu sangue. Mas do que isso tem a ver com recipiente, com farmacotécnica, tá?
A gente tem também o índice terapêutico. O fármaco deve ser julgado não apenas por suas propriedades úteis, mas também pelos seus efeitos tóxicos. Então, dessa forma, tem-se o índice terapêutico de um fármaco. A relação entre a dose letal média e a dose efetiva média, né, que é a DL50 dividido pela DE50, determina o índice terapêutico utilizado para expressar o grau de segurança do medicamento. Quando a gente tem um índice terapêutico de valor de dose tóxica mediana, DT50, muito próximo ao valor da DE50, diz que esse medicamento apresenta um baixo índice terapêutico, ou seja, a dose necessária para produzir efeito terapêutico é muito próxima à dose que produz efeitos indesejados. E aqui a gente tem os fármacos de baixo índice terapêutico, que são aqueles perigosos para a farmácia de manipulação. Então, medicamentos que possuem valores de índice terapêutico acima de 10 são considerados seguros, com elevada seletividade e especificidade, com reduzidas probabilidades de causarem efeitos adversos. Tá? Então, a gente tem aqui o índice terapêutico é DL50 dividido por DE50, isso indica a margem de segurança, determina a relação entre dose eficaz e dose tóxica. Quanto maior o índice, maior a margem de segurança do medicamento. Alguns fatores que afetam, então, a biodisponibilidade, que vai afetar aquelas curvas de biodisponibilidade dos fármacos. Primeiro, a forma farmacêutica, o tipo de forma farmacêutica que você produz pode ser mais ou menos biodisponível. Os recipientes, fatores ligados ao próprio fármaco, fatores ligados aos indivíduos e também a dose do fármaco. Vamos ver aqui um exemplo de interferência de forma farmacêutica. Então aqui a gente tem o mesmo fármaco, na mesma dose e diferentes formas farmacêuticas. Por exemplo, você pode ter aqui formulação A, injetável, formulação B, cápsula, formulação C, comprimido. Tá? Vamos imaginar que seja. Na formulação A, você tem um pico de concentração muito elevado. Depois você cai bruscamente. Tá vendo? Quando você tem esse pico de concentração muito elevado, você passa pela concentração máxima de toxicidade. Então, o fármaco, quando você aplica ele nessa forma farmacêutica, ele é tóxico. Ele não é interessante, você vai ter muitos efeitos adversos dele no organismo e você vai ter uma queda muito rápida da concentração depois. A formulação B dá uma boa curva. Ela passa ali, depois de 2 horas, pela concentração média efetiva, continua por um tempo, depois cai de novo. A formulação C já não é interessante porque ela não libera o fármaco efetivamente. Ela nem sobe na concentração média, depois desce novamente. Então, esses estudos aqui mostram o quanto é interessante você escolher uma boa forma farmacêutica para formular o seu medicamento, para você não ter problemas com o seu paciente, tá? A escolha simplesmente da forma, se é injetável, se é cápsula, se é comprimido, se é pomada, se é gel transdermo, o que seja. Você tem que fazer o estudo da biodisponibilidade desse medicamento, da biofarmacotécnica desse medicamento. Outro exemplo aqui seria na dose, tá? Erros de pesagem. Espera só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem uma barulheira aqui, só um minuto.
Oi, não tem jeito não. Criança fazendo barulho não tem jeito, faz parte. Bom, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de análise de dose, né? Então a gente tem aqui a digoxina, concentração plasmática da digoxina, e horas, né? Então a gente tem aqui doses diferentes e diferentes concentrações plasmáticas, né? Digoxina é um medicamento aí letal, se for utilizado em doses muito altas, né? Já faz essa curva bem rápida tóxica, né? E depois cai e mantém no organismo por muito tempo, né? Então é uma medicação bem perigosa também para ser manipulada em farmácia de manipulação. Professor, Aqui, oi. um exemplo desse tipo de medicação também seria os antineoplásicos, porque eles também têm uma linha muito tênue, né, entre fazer bem, vamos dizer assim, né, e fazer mal ao paciente. Sim, os efeitos dos antineoplásicos, eles têm uma janela terapêutica bem estreita. Então, a dose dele, ela tem que ser muito bem trabalhada. Inclusive, a exigência de uma farmácia de manipulação dentro de hospitais que trabalham com medicações antineoplásicas, ela é bem rígida. Você precisa de um profissional aí que tenha pelo menos uma pós-graduação dentro dessa área de manipulação de antineoplásicos, né? Que você tem aí medicações que precisam de doses muito exatas. Então, o farmacêutico ele trabalha aí com uma responsabilidade muito grande quando ele tem essa manipulação de antineoplásicos. E você não encontra pronto, né? Você não tem na farmácia medicação antineoplásica. Você tem que ir no hospital para ela ser manipulada na dosagem que você precisa. Ela é sempre individualizada, né? Outro exemplo é excipiente. Então, a gente tem aqui diferentes concentrações de excipiente, no caso aqui, estearato de magnésio, e sua influência na absorção de um fármaco, né? A gente tem aqui, nessa primeira curva, 0,5% de estearato de magnésio, ou seja, 0,5%, você consegue aí um pico bem alto. Então, se você aumenta o estearato de magnésio, você já consegue controlar a curva de biodisponibilidade da droga, que no 1%, tá vendo? Que ela faz uma curva bem mais suave. E você consegue controlar ainda mais, 5%, você dá uma freada brusca ali no fármaco, na concentração. Tá? Espero que vocês, vendo essas curvas, né, vocês entendam que isso é concentração no sangue do paciente depois de algum tempo, depois de administrado, tá? E que isso pode ajudar bastante na formulação, na hora de criar a formulação, por exemplo, na hora de escolher a porcentagem de excipiente que você coloca no fármaco, tá vendo? E é isso, essa primeira parte. Deixa eu puxar aqui uma outra aula para vocês, para a gente terminar essa aula de hoje. Deixa eu falar de forma farmacêutica poli, vou deixar os pós para outro dia, e vou cumprir a promessa que eu fiz para vocês no começo da aula. A gente vai falar um pouquinho de problemas nasais. Nem sei como é que vocês ficam com relação a essas aulas, se vocês já tiveram algum tipo de estudo assim na fisiologia ou na farmacologia, né? Que nível vocês se aprofundaram, né? Às vezes eu acho que eu estou falando besteira, coisas que vocês já sabem, então espero que tenha sido um feedback aí, tenha um feedback proveitoso com relação a isso, porque eu acho importante esses detalhes, né? Às vezes o que eu acho importante nem sempre todo mundo acha, mas vamos que vamos, né? É assim que a gente trabalha a farmacotécnica quando a gente não tem aí, por exemplo, aula prática toda semana, que seria o ideal, né? Eu queria muito trabalhar com vocês a farmacotécnica que eu conheci, né? A gente vai para a sala, estuda esse tipo de coisa, igual o primeiro horário terminou agora há pouco, no segundo horário a gente ia para o laboratório e ia formular, né? Fazer a formulação. É isso que é interessante na farmacotécnica, né? Já que a gente não tem, a gente tem que entrar nos pormenores das fórmulas e tentar, né, trazer esse tipo de conteúdo assim mais rebuscado para vocês entenderem a importância desses estudos. Segunda parte, então, soluções estéreis. A gente falou de soluções estéreis aula passada, só que nós falamos de injetáveis. Então, nós vamos falar de duas soluções estéreis que são consideradas mais simples, porém,
por serem estéreis, já não é tão simples assim. A gente falou de métodos de esterilização, né, na aula passada também, e a gente tem aqui substâncias que podem trazer alguns complicadores, né, no caso de uso contínuo. Tá? Formas farmacêuticas de uso nasal e oftálmico, nariz e olho. Então, quando a gente pensa em preparações nasais e oftálmicas, né, geralmente a gente associa a medicação de venda livre, sem prescrição médica. Porém, tem muito medicamento dessas classes que exige a prescrição médica e pode ser utilizado em diversas enfermidades, tanto para ação local, tanto para ação sistêmica. Né? O professor de vocês também aqui, ó, nem fazer propaganda do laboratório, né? Uso medicação nasal, né, dias após dias, por isso que eu vou ter que fazer uma cirurgia de adenoide para ver se trata isso fisicamente. Então, o uso racional de medicamentos é fundamental, de qualquer forma farmacêutica. Nesse processo, o farmacêutico é protagonista para promover saúde. Então, vamos ver como é que a gente pode ajudar, tá? Dentre os mais utilizados de modo não racional, estão os descongestionantes nasais. São aí facilmente adquiridos em farmácias e drogarias, muitas vezes sem consulta a um otorrinolaringologista ou outro profissional de saúde. Então, a atenção farmacêutica, ou seja, a orientação do farmacêutico, se faz muito importante para esse tipo de produto. Tá? Bom, e aí a gente chega numa situação problema. Né? Considere que você, farmacêutico, está trabalhando em uma drogaria e chega um cliente visivelmente agitado, está solicitando o auxílio do farmacêutico. Você prontamente se coloca à disposição. O cliente começa a relatar algumas queixas de sintomas que vem apresentando. Ele relata o seguinte, que ele está com palpitação, tontura e dor de cabeça. Diz que a congestão nasal não melhora, mesmo utilizando há 2 semanas um descongestionante nasal spray de venda sob prescrição médica, mas ele está comprando isso sem ir no médico. Tá? Então ele está muito irritado porque ele não consegue a melhora e ainda assim está dando palpitação, tontura e dor de cabeça. Não sei se algum de vocês tem rinite alérgica ou algum tipo de rinite. Né? Esse tipo de incômodo, né, irrita a pessoa, dá vontade de quebrar tudo que tem em volta, né, porque não passa. Né, fica aquela coisa irritando. Né, parece que está roendo o seu cérebro e parece que seu cérebro está escorrendo pelo nariz, pela quantidade de muco, né, de catarro que sai. Né, então isso é muito ruim. Então o paciente ele chega mesmo muito agitado na farmácia querendo uma solução. Tá? Então, com a aula de hoje a gente vai pensar qual que deve ser sua orientação ao cliente para melhorar o seu estado de saúde, além de evitar que esses sintomas voltem a acontecer com o uso de descongestionantes nasais. Tá? Então vamos ver aí como a gente pode ajudar o cliente a melhorar. Para isso, a gente tem que lembrar que o nariz, né, ele tem sua anatomia característica. Tá? Quais são, então, as características da mucosa nasal e os tipos de medicamentos que são administrados por via nasal? Tá? Aqui a gente tem um corte lateral, né, longitudinal, acho que é isso, não sou professor de anatomia, da cavidade nasal. Então a gente tem aqui uma concha nasal superior, né, as nossas cavidades nasais elas são formadas de algumas conchas. Tá? Aqui a gente tem o seio esfenoidal, tá? É aqui que está a sua sinusite, tá? Quando você tem a sinusite, ela está aqui nos seios esfenoidais. A gente tem o meato nasal superior, nós temos a concha nasal média, o meato nasal médio, nós temos a concha nasal inferior, o osteofaríngeo da tuba auditiva, né? E o meato nasal inferior. Está tudo aqui dentro desse buraco aqui, atrás do seu nariz. Você tem essa grande cavidade aqui. Tá? Os tratamentos utilizados aqui podem ser tópicos ou sistêmicos, ou seja, eles podem agir no local, para ajudar geralmente uma ação descongestionante, ou pode ser utilizado também esse local para uma absorção de fármacos e cair direto na corrente sanguínea. As vantagens, pela praticidade, pela grande área de absorção e pela grande irrigação sanguínea que você tem no local. Qual é a função disso, a função dessa estrutura do nariz? Respirar, aquecer e umidificar o ar para os pulmões. Tá? Então toda essa área é recoberta
uma fina camada de muco, né? Você tem aí como se fosse ali uma área molhada com esse muco para resfriar, para aquecer e umidificar o ar. E também serve esse muco para defesa contra bactérias. Tá? Então, nesse catarro, que as pessoas chamam, né, nesse muco, tem ali enzimas e imunoglobulinas que destroem invasores quando eles entram na cavidade nasal. Então, não é um líquido completamente assim bonzinho. Ele tem ali seus mecanismos de defesa para ajudar a combater essas invasões do corpo humano. Tá? E a gente tem também alguns mecanismos de defesa, como o espirro e os cílios, que são defesas naturais contra bactérias e partículas. A gente está falando isso porque o próprio muco, essas próprias enzimas, essas imunoglobulinas, o espirro e os cílios são defesas naturais que podem dificultar a inserção de medicamentos nessa região. E aí a gente trabalha a farmacotécnica do medicamento visando que ela se acomode de uma maneira melhor nesse ambiente aí que é totalmente inóspito, né? Um ambiente que qualquer coisinha que você coçar no nariz, você espirra, né? Então você tem um ambiente que se você bota um fármaco e ele for irritante, ele não vai ficar ali por muito tempo. Né? O corpo vai dar um jeito de tirar ele, espirrando, jogando muco em cima, enzima, destruindo, né? Não fica ali se for muito irritante. O volume aproximado dessa cavidade nasal é de 20 ml, mais ou menos, e tem uma área aproximadamente de superfície de 180 centímetros quadrados, que é bem grande. Bom, a absorção pelas microvilosidades por toda a extensão das células colunares pseudoestratificadas na mucosa nasal. Então, você tem aí uma grande área de absorção por esse tipo de célula. É uma absorção rápida e sistêmica, sem o efeito de primeira passagem. Cai direto na corrente sanguínea. E aí, para isso, você tem as preparações nasais. Essas preparações nasais também são chamadas de errinos, né? São formulações líquidas, os inalantes, podem ser suspensões, soluções, insertos, pomada e gel. Devem ser estéreis e isotônicas. O que são isotônicas? Que tenham a mesma concentração, tá, de tonicidade dos líquidos corporais. Uma solução isotônica comum é a solução fisiológica ou soro, né, fisiológico ou cloreto de sódio a 0,9%. Isso é uma solução isotônica com a maioria dos fluidos corporais. Tá? Para a ação tópica, nós temos aí os descongestionantes, e para a ação sistêmica, a gente tem a absorção sistêmica, a gente tem vários tipos de tratamentos, como, por exemplo, tratamento para endometriose, ação analgésica e adjuvante na terapia de abandono ao tabagismo. Você pode colocar ali pelo nariz a inserção de... como é que é o nome daquela substância do cigarro? Nicotina. Isso, você pode colocar a inserção de nicotina pelo nariz para tirar aquela vontade da pessoa fumar, de ter aquele prazer do cigarro, né? Então você usa aí a nicotina no nariz, tá? Os descongestionantes nasais, né, são aí geralmente vasoconstritores para o tratamento da rinite, do resfriado comum, alérgica e sinusite. Então, o descongestionante, ele pega os túbulos que liberam ali o muco e faz a constrição, né? Ele fecha, né? Fecha esse tubinho aí que libera o catarro. Então são vários vasos, pequenos vasos que liberam esse muco que vão ser fechados. Porém, se você faz o uso contínuo desse descongestionante, cria-se ali um edema crônico na mucosa nasal, ou também chamada de rinite medicamentosa. Isso agrava os sintomas da congestão, né? E aí você tem o que se chama de congestão de rebote, em vez de promover o alívio, piora a situação, podendo tampar completamente o nariz do paciente, né? No começo desse ano eu sofri muito com isso, né? Eu não sei o que estava acontecendo comigo, que eu
comprava a medicação, ainda tem essa medicação que eu mostrei para vocês aqui, né? Usava o descongestionante, tinha um tempo que ele funcionava, depois voltava com muita força a liberação de muco, né? E tampava o nariz, né? Isso é muito ruim, né? Então a gente tem esse tipo de congestão de rebote. Os descongestionantes nasais devem ser usados de 3 a no máximo 5 dias, não deve ser excedida a dose ou a frequência prescrita ou recomendada pelo médico. Rinite medicamentosa, então, para você conseguir melhorar essa rinite medicamentosa, o medicamento deve ser retirado paulatinamente. Tá? Sempre que eu estava com a rinite medicamentosa, né, do ponto de vista do paciente, que é o ponto de vista meu, né, o nariz entupiu. Você usou o medicamento, passou pouco mais de meia hora, o efeito veio rebote, entupiu mais ainda o nariz. Então você tem que parar e pensar, eu preciso parar de usar essa medicação. Porque essa medicação que está dando o efeito rebote. Então você para com a medicação, só que para você ter um efeito interessante depois da retirada do medicamento, demora de 1 a 2 semanas sem medicação. Então os primeiros dias eles são bem incômodos, porque você vai passar boa parte do tempo respirando pela boca. Aqui, no caso da nossa aula, ele dá uma situação mais tranquila. Você indica para o paciente usar a medicação descongestionante apenas em uma narina. Tá? Então, a congestão de rebote deixa de acontecer na narina que não recebeu o medicamento. Então, 1 a 2 semanas, você vai retirando aos poucos o medicamento. Tá? Outra alternativa, essa é muito boa, substituir o descongestionante nasal com vasoconstritor por uma solução de cloreto de sódio 0,9%, soro fisiológico, tópico ou spray. Tá? E aí você vai manter a mucosa nasal umidificada e o efeito psicológico de pingar a medicação no nariz do paciente, que é dependente do descongestionante, vai continuar sendo mais tranquilo, você vai ter o efeito ali de pingar alguma coisa no nariz. Tá? Esses vasos constritores são princípios ativos adrenérgicos, são similares aí à adrenalina. Tá? Então eles promovem também efeitos adversos como tontura, tremor, cefaleia, hipertensão e arritmia cardíaca. Né? Então, o tipo de resposta a esses medicamentos, ela geralmente ocorre com esses efeitos adversos aí. Bom, via nasal para a administração sistêmica de fármacos. Nós estávamos falando de biodisponibilidade. Para o nariz, a biodisponibilidade para moléculas pequenas e peptídeos é comparável à administração de injetável. Então, quando você tem uma molécula que ela é muito pequena e você administra ela pelo nariz, ela cai na corrente sanguínea tão rápido quanto a forma injetável. Tá? Isso diminui com o aumento do peso molecular, ou seja, se moléculas ficarem maiores, elas são menos absorvidas, e quando os compostos proteicos apresentam uma quantidade de aminoácidos superior a 27. Então você tem que aumentar a biodisponibilidade sistêmica pela via nasal, aumentar o tempo de permanência na mucosa nasal. E como que você aumenta o tempo de permanência do medicamento no nariz sem irritar o nariz? Alterando a formulação. Vamos lá mexer então nos parâmetros da formulação. Tá? Eu vejo farmacêutico, né, em alguns momentos, quando a gente trabalha com farmacotécnica, a gente é como se fosse aquela pessoa que faz o ajuste fino no carro de Fórmula 1. Né? Então você vai ali arrumando a suspensão, arrumando o freio, vai arrumando o motor. Né? Então você tem que apertar algo mais aqui, não pode deixar tão frouxo de um lado, tão apertado do outro, você tem que achar um ajuste médio para o piloto sentar no carro e passear na pista. Né? Então, geralmente é isso que faz. Quando você não tem um piloto que conhece das coisas, né? A gente, muitas vezes, não tem um piloto que sabe tanto de mecânica assim. Né? Mas, então, o farmacêutico é esse, ele faz o ajuste fino do medicamento, tá? E melhora parâmetros. Tá? Então, você tem à sua disposição, quando você pega o medicamento e joga ele na mesa, e abre a formulação, você tem ali na sua frente porcentagens. Tá?
Então, a primeira coisa, quando você olha uma formulação em porcentagens, quando eu vejo uma formulação, eu penso assim, o que eu posso mexer nessas porcentagens para melhorar o fármaco? O que eu posso fazer aqui para melhorar a ação desse fármaco no corpo da pessoa? Tá? E muitas vezes você pode mexer também na matéria-prima. Se eu coloco uma matéria-prima diferente, se eu coloco um recipiente diferente, se eu retiro esse recipiente e coloco outro. Então, são parâmetros que o farmacêutico tem condição de mexer para melhorar a vida das pessoas e melhorar aí talvez até a venda do produto, que se você não estiver pensando na vida das pessoas, se não for sua vocação ajudar as pessoas, você pode ajudar aí a vender mais o medicamento mexendo nesses parâmetros, tá? Então vamos lá. Para mexer em via nasal, tá? A gente tem que lembrar do seguinte, a depuração mucociliar, ou a limpeza, né? Essa limpeza que o próprio nariz faz, protege contra bactérias e estruturas estranhas, como fármacos, e isso é um empecilho para a absorção de princípios ativos. O princípio ativo pode ser aplicado, então, na região anterior à cavidade nasal. Você pode aplicar ele um pouco mais na frente do nariz e pode colocar isso na bula do medicamento, tá? Então, o nosso corpo, ele faz essa limpeza constante do nariz, tá? Direto tem muco descendo no nariz e descendo pelo seu pescoço para dentro do seu intestino, né? E ali vai todas as sujeiras e bactérias que estão dentro do seu nariz. Nossa, professor, que nojento. Pois é, assim que seu corpo funciona, né? Ele passa ali muitas coisas que vão descendo para o seu trato gastrointestinal e tem um pouco também que você pode limpar suando o nariz durante o dia, certo? Então isso pode impedir o fármaco de ficar preso. Então você pode pedir para o cliente aplicar um pouco antes. Se o cliente aplica o fármaco um pouco antes, ele fica aqui na entrada da narina, tá? Então o processo de respiração vai levando aos poucos o princípio ativo para dentro da cavidade nasal. Ele fica preso aqui e aos poucos ele vai entrando na cavidade nasal. É uma opção, né? Uma opção bem simples, você não mexe na fórmula, só muda a maneira de aplicar a medicação, tá? Mas aí você pode trabalhar também com recipientes que aumentam a viscosidade. Então você pode deixar o fármaco um pouquinho mais grosso. E aí a gente tem alguns recipientes que fazem isso, como por exemplo a metilcelulose, a hidroxipropilmetilcelulose e o ácido poliacrílico, também é conhecido como carbopol. Isso atua como bioadesivos no muco nasal. O carbopol é bastante conhecido pela sua capacidade de formar gel. Então ele forma um gel bem grossinho, né? Ele parece, inclusive, um muco da narina, né? Então ele é bem catarrento, né, o carbopol. Pode fazer ele bem fluido, e aí ele vai ser um bioadesivo, ele vai grudar ali dentro e vai ficar ali liberando o fármaco por um bom tempo no muco nasal. Você pode usar também tensoativos. Nossa, professor, eu posso usar detergente para colocar dentro do nariz? Sim, tensoativos geralmente a gente associa ele aos detergentes, né? Então, os tensoativos diminuem a tensão superficial da água e promovem o aumento da absorção na mucosa nasal de moléculas grandes. Então, moléculas que são maiores você pode absorver pelo nariz utilizando tensoativos. Só que tem um problema. Tensoativos aniônicos, você pode usar concentrações não superiores a 0,01%, tá? Mais do que isso, tá? Até esse valor, né, 0,01%, aumenta a absorção nasal sem causar danos ao nariz, tá? Concentrações superiores a 0,01% causam sensação de desconforto e dor, tá? Preparações líquidas nasais, ou seja, soluções, devem apresentar conservantes antimicrobianos ou outros agentes para evitar o crescimento e contaminação de micro-organismos durante o preparo e administração. Um exemplo de conservante é o cloreto de benzalcone, né, um conservante. Pode apresentar sais para ajuste do pH e tonicidade. Normalmente são utilizados tampão fosfato para garantia da estabilidade do princípio ativo e a manutenção da faixa de pH normal dos fluidos nasais, e essa faixa varia de 5,5 a 6,5 pH.
A manutenção da tonicidade ou isotonia é importante, pois assim não ocorre interferência na motilidade ciliar e da mucosa nasal no que se refere aos fluidos nasais. Agentes solubilizantes e dissolventes também, normalmente é utilizada a água como veículo, contudo, um sistema dissolvente é eventualmente empregado desde que aprovado para uso interno. Então você pode colocar outra coisa no lugar de água, como por exemplo o álcool, que quando utilizado em concentrações de no máximo 10% em uma solução isotônica, não promove problemas para o uso nasal. Então são esses os parâmetros que nós podemos mexer e pensar na hora de formular para medicações de uso nasal. Para a gente terminar nossa aula, vamos falar aqui um pouquinho de formas farmacêuticas de uso oftálmico, né, no olho. Então o olho apresenta aí baixa capacidade de retenção, tá? Imagina você o globo ocular aqui, né? Ele não é algo que fica parado, ele está sempre se movimentando, a gente tem ali um abre e fecha da pálpebra. Então, nós temos nessas estruturas a glândula lacrimal, né, libera aqui um pouco de líquido, os músculos fixados à superfície externa do olho, que controlam o movimento. Então, nós temos o movimento de cima a embaixo e dos lados, né, nós temos como se fosse um controle de videogame, né, tem toda essa ovulação, na verdade, controle do videogame que imita o olho, né, o olho veio antes do controle do videogame, mas a gente faz essa comparação. Né, você tem essa direita e esquerda para cima e para baixo, né, então você faz inclusive as diagonais, direita e esquerda, direita superior direita, inferior esquerda, você faz as diagonais como se fosse um joystick mesmo. Tá? Nós temos a pálpebra superior, a esclera, a pupila, a íris, a pálpebra inferior. Nós temos aqui do lado o ducto lacrimonasal, que vai drenar lágrimas para o interior da cavidade nasal. Então, nós temos um ducto aqui, ó, que vai entrar direto no nariz, né? E a órbita, que é a cavidade óssea que protege o olho. Então, nós temos a cavidade aí atrás dos nossos olhos. A órbita nasal, a órbita ocular, né? Todinho aqui você sente o osso, tá? Medicamento de forma farmacêutica líquida e semissólida aplicado topicamente em pequenas quantidades, como gotas para soluções ou como uma delicada camada na periferia da pálpebra para pomadas. Então são medicamentos aí com quantidades mínimas para serem aplicadas no olho. Tá? Preparações líquidas que apresentam volumes maiores são utilizados normalmente para o enxágue ou lavagem dos olhos, geralmente solução fisiológica para limpar o olho mesmo. Né? Aqui a gente tem um resumo anatômico do olho. Aqui uma seção sagital, nós conseguimos ver os músculos que fazem o globo ocular mexer. Nós temos a zônula ciliar, que fixa a lente do músculo ao músculo ciliar. A lente desvia a luz para focar na retina. Temos o disco óptico, que é um ponto cego, região onde o nervo óptico e os vasos sanguíneos saem do olho. A artéria e a veia central da retina emergem do centro do disco disco óptico, e aqui a gente tem o nervo óptico. Tá? A fóvea central, região de visão mais precisa do olho. A câmara póstrema, ou câmara vítrea. A retina, camada que contém os fotorreceptores, que conseguem aí detectar a luz. A esclera, que é constituída de tecido conectivo. O músculo ciliar, e a contração dele altera a curvatura da lente, né? Então esse músculo espreme, você consegue ver mais longe ou mais perto, focar, né, com o olho. Tá? Nós temos a íris, a pupila, que muda a quantidade de luz que entra no olho, a córnea, o humor aquoso e o seio venoso da esclera, que é o canal de Schlemm. Então essa é uma anatomia resumida do nosso olho. Aí aqui vai a medicação, né, para o nosso olho. Tá? Medicamentos são aplicados, então, de maneira tópica nos olhos para o tratamento de condições oculares superficiais ou intraoculares oriundas de infecções de origem fúngica, bacterial ou viral. Né? Geralmente são as chamadas conjuntivites. Né? Aí você tem que ver se a conjuntivite é fúngica, bacteriana ou viral.
Então, além das conjuntivites de diversas origens, temos também inflamações, glaucoma e a síndrome do olho seco. Tá? Então, medicamentos de uso oftálmico também tem que ser estéril e límpido, né? Então, injetável, nasal e oftálmico, medicamentos estéreis, os oftálmicos límpidos. Frascos multidose com uso acima de 24 horas podem vir com conservantes. Para tratamentos pós-cirúrgicos, né, geralmente se utiliza produtos sem conservantes e recém-preparados. O pH desses medicamentos de uso oftálmico pode variar de 6,5 a 8,5 e são soluções isotônicas ao NaCl 0,9%, a isotonia comparável ao cloreto de sódio 0,9%. Aqui a gente tem as concentrações máximas de adjuvantes para preparações oftálmicas. Aqui a gente tem os adjuvantes como conservantes, alguns exemplos: cloreto de benzalcônio 0,013%, o clorobutanol 0,5%, antioxidantes como o bisulfito e o metabisulfito de sódio 0,1%, molhantes e clarificantes como os polissorbatos 80 e 20, 1% de concentração máxima, e doadores de viscosidade, como o álcool polivilínico, 1,4%, e a metilcelulose, 2%. Então, são concentrações máximas de adjuvante que nós conseguimos utilizar aí no globo, no nosso olho, né, no uso oftálmico. Voltando então para a gente terminar nossa aula para a situação problema. Tá? Qual que deve ser sua orientação ao cliente para melhorar seu estado de saúde, além de evitar que esses sintomas voltem a acontecer com o uso de descongestionantes nasais? Né? Para a gente relembrar aquele cliente que chegou irritado na farmácia, que ele não consegue mais ter o efeito do medicamento nasal que ele tinha antigamente, e além disso está causando tontura, dor de cabeça e outros efeitos colaterais. Então cabe você, farmacêutico, primeiro, procurar acalmar o cliente para que ele não fique mais agitado. Depois, com isso, ele não pode perceber a piora dos seus sintomas. Né? Então, ele tem que ficar menos agitado e não perceber que os sintomas estão piorando. Depois que o cliente se tranquilizar, você deve informar que uma causa possível dos sintomas dele seja o uso do descongestionante nasal. Né? Prestem atenção nas palavras, uma causa possível. Você não está aqui para dar diagnóstico. Tá? Então, farmacêutico, né, lembre-se sempre disso na sua profissão. Você não está aqui para dar diagnóstico. Tá? Você auxilia, tá? Mas quem dá o diagnóstico é o otorrinolaringologista ou algum outro médico. Tá? Não entre na profissão das outras pessoas. Então, você deve dizer a ele que esse medicamento não pode ser utilizado por mais de 5 dias. Tá? Depois, você explica que o uso prolongado pode causar a rinite medicamentosa, que promove aí um edema crônico na mucosa nasal, causando inflamação e congestão nasal. Só que você vai dizer isso com as palavras, né, mais simples. Olha, senhor, a sua rinite está sendo causada pelo medicamento. Né? Então, está acontecendo com você um efeito rebote. Você usa a medicação e o seu corpo está repelindo essa medicação, né, entupindo cada vez mais o seu nariz. Pronto, o cliente entendeu. A maioria dos clientes entende o que é um efeito rebote. Então, um alívio imediato pode ser percebido com o uso do medicamento. Mas depois desse efeito, a congestão nasal retorna, o que eventualmente acarreta a dependência do medicamento. Diga também que o princípio ativo vasoconstritor, né, presente na formulação desses descongestionantes, pode levar aos sintomas identificados pelo cliente por ser estruturalmente semelhante à adrenalina. Tá? Mais uma vez, sem diagnóstico. Olha para você ver o quanto que é bom você ter essas palavras no seu gabarito, né, na hora de você conversar com o paciente. Né? Pode ser que essa medicação esteja causando esses sintomas, pois ele se parece muito com a adrenalina. Então, você nunca crava ali um diagnóstico. Né? Você não pode fazer isso, não vai fazer isso. Né? Você tem ali que auxiliar o paciente a pensar com você no que está acontecendo na rotina de vida dele. Então, a descontinuação abrupta do descongestionante pode ser difícil, pois pode levar a uma vasodilatação bilateral com uma obstrução nasal quase plena. Se você tira a medicação, a partir de hoje eu não vou tomar mais,
seu nariz entope completamente. Tá? E é isso que o professor de vocês fazia. Né? Fiz isso. Para com a medicação, está entupido, mais uma hora vai passar. Então, você pode recomendar a retirada da aplicação do medicamento de uma das narinas, até que a congestão de rebote não aconteça mais nessa narina, o que normalmente leva de 1 a 2 semanas. Outra alternativa a esse método é a substituição do medicamento por uma solução de cloreto de sódio 0,9% tópica ou spray, que mantém a mucosa umedecida e fornece uma assistência psicológica, caso o cliente esteja dependente do descongestionante nasal. É importante ainda orientar o cliente em relação ao uso correto dos sprays nasais. Eles não devem ser aplicados com o indivíduo em pé, eles devem ser aplicados com o indivíduo em pé, nunca deitado, senão pode ocorrer um efeito sistêmico em vez de local. Enfim, recomende também que ele procure um otorrinolaringologista em caso de congestão nasal, ou que procure um farmacêutico para orientá-lo a usar um descongestionante nasal que não seja de prescrição médica, se necessário e se for adequado. Solução problema 2, agora para finalizar de vez. Então, considere que você esteja trabalhando em uma indústria farmacêutica e você pretende produzir colírios e soluções nasais. A primeira coisa que você tem que saber é estéreo. Tá? Você é farmacêutico responsável por fazer um estudo de pré-formulação para que esses medicamentos produzidos tenham a qualidade, a segurança e a eficácia requeridos pela legislação vigente. Um dos técnicos que vai ajudar você a realizar os estudos de pré-formulação quer saber por que é importante garantir a isotonicidade dessas formas farmacêuticas. O que você vai dizer a ele? Simples, você vai dizer que a isotonicidade das formas farmacêuticas, colírio e solução nasal, é importante para que esses medicamentos não provoquem danos às membranas sensíveis, como a nasal e a ocular. Então você tem que manter elas para não causar problemas nas membranas. Mantendo a isotonicidade dessas preparações, é mantida a mesma pressão osmótica dos fluidos corporais, assim esses medicamentos não promovem dano à região de aplicação, nem desconforto ao paciente, certo? Então você vai explicar para ele o que acontece. E só. Próxima aula, a gente fala um pouquinho mais de isotonia, né? A gente fala um pouco dos cálculos de isotonia, das soluções isotônicas, e explica direitinho como que funciona essas concentrações que são compatíveis com as concentrações corporais. Ok? Ufa, falei demais, né? E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber nesses 10 minutinhos finais? Professor, Hum. por que eu não sei se, eu não lembro mais quem falou, não sei se foi o Alisson, que eu sei que na minha época, assim, lá em 1900 Guaraná de rolha, a gente usava muito água boricada no olho, né? Sim. E agora parece que não pode mais, por quê? Água boricada, deixa eu ver aqui. Eu já ouvi falar também desse uso de água boricada no olho, né? Mas eu acho que é porque é uma solução, né, que não é estéril, né? Você ficar utilizando isso no olho não é muito legal, né? Bom, dica básica aqui do nosso Dr. Google, né? Ela não deve ser usada nos olhos porque contém ácido bórico em sua composição. Isso pode causar alergias e ser um agravante da inflamação, né? Na verdade, não é muito bom você limpar os olhos com água boricada por conta disso, né? Porque é um ácido, né? E esse ácido pode causar aí problemas no seu olho, né? Geralmente, a água boricada é utilizada no tratamento de furúnculos, conjuntivite ou alterações oculares, né? Mas tem esse risco por conta do ácido bórico, né? Seria aí a utilização mais por questões de um antimicrobiano mesmo, de você destruir algum micro-organismo, tá? Mas eu acho que o risco-benefício não compensa utilizar mais. É questão desse ácido mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Ana Paula, senta. Está andando aí na casa.
Vou ver o que eu faço aqui para comer, porque o trem aqui tá meio tenso, professor. Aqui janta é uma vez na semana, porque o trem tá ficando feio. 3 meninos dentro de casa tem que economizar. 3 miojos. Carne tá Pior, viu? cara. Deus é mais, Deus me livre. Tá certo, pessoal. Então, boa noite a Ana todos. Paula, eu já tá? tem mais de mês que eu não faço uma comida aqui em casa. Não, Nossa. Eliane, você vai comprar um frango, é R$ 30. Não, dá Então, para comer, compensa não. você já comprar o frango assado, porque iFood está muito